Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Ice Ater. Links na descrição do vídeo. Um novo lar. Capítulo 8. Naruto se abaixou, bem na hora em que um punho passou por cima de sua cabeça e depois rolou para trás várias vezes, cada vez que uma bola de chamas azuis condensadas impactava o chão que ele ocupava menos de um segundo. Ele parou de cócoras, examinando seus arredores para ver vários clones sorrindo para ele, cada um com os punhos para fora que estavam cercados por chamas azuis. Parecia haver algum sinal invisível, pois sem nenhum comando verbal suas cópias jogaram o punho para frente enquanto várias dúzias de bolas de fogo se dirigiam para sua posição. O tempo parecia diminuir à medida que Naruto recebia cada ataque, sua mente começando a calcular sua trajetória enquanto ele respondia pulando no ar, girando seu corpo enquanto seus ataques o atingiam por um fio de cabelo. Ainda no ar, Naruto retaliou quando uma pequena chama se formou em cada ponta de seus dedos que ele passou por seus lábios, soprando uma rajada de ar sobre eles quando ele começou a disparar pequenas balas de chamas em seus clones em alta velocidade. Ele estaria mentindo se dissesse que não gostou da aparência de surpresa em suas cópias, pois elas reagiram tarde demais e algumas fizeram pulo ao serem atingidas. Nem todos eles, porém, como casal, foram rápidos o suficiente para reagir batendo os pés no chão quando um muro de pedra se ergueu na frente deles. Ele estalou a língua como ele esperava que tivesse se livrado de todos eles enquanto ele graciosamente aterrissou em seus pés e entrou em ação. O primeiro clone nem sequer conseguiu piscar antes que o original estivesse atrás dele, um punho saindo de seu peito quando ele então estalou e Naruto acelerou em direção ao mais próximo. Este o encontrou em uma enxurrada de punhos, cada um cancelando os golpes do outro com seus próprios quando Naruto de repente moveu a cabeça para o lado, observando seu clone atirar seu punho na frente dele, errando, mas acertando o que tentava se esgueirar. Sobre eles bem em seu rosto e com força suficiente ele também dissipou. Como o clone que ele estava lutando parecia chocado, Naruto agiu enquanto ele varria suas pernas debaixo dele antes de torcer em seu calcanhar e com um impulso adicional plantar seu cotovelo no pescoço do clone. Ele podia sentir um clone perto dele se virando, ele enviou um punho, apenas para seus olhos se arregalarem brevemente quando seu braço foi pego e Naruto se viu sendo jogado no chão. Sua ação rápida o impediu de aterrissar com força enquanto rolava para o lado, observando seu clone executar um chute para baixo, com força suficiente para que seu calcanhar estivesse encravado na terra e rachando o chão. Ficando de pé, ele olhou ao redor para ver que estava lidando com o último clone que olhava confiante para ele. Interessante. Eu não sei como, mas algo me diz que você é mais forte do que os outros clones que eu fiz. Quer descobrir? Ei! Se eu te tirar, posso assumir então? Vou me certificar de cuidar bem de Yasaki em seu lugar, hehehe. O clone riu perversamente enquanto fazia movimentos de aperto com as mãos enquanto um sorriso estúpido estava presente em seu rosto. Naruto piscou para seu clone. O que? Você sabe que eu posso me livrar de você, certo? Se por algum milagre eu acabar morto pelo meu próprio clone, você também vai embora. Não que isso vá acontecer. Você acabou de me pegar desprevenido porque eu esqueci que você também ganha chakra sempre que um clone dissipa. Tanto faz. Seu clone então desapareceu de sua visão. Uma imagem posterior. Naruto percebeu e assim ele respondeu virando-se rapidamente e desviando o punho apontado para sua cabeça. Ele foi colocado na defensiva quando seu clone o atacou com um ataque implacável de punhos e chutes, feroz como uma fera. O fato de que, muito parecido com ele, seu clone estava atacando sem um padrão definido, tornava difícil prever seu próximo movimento e bloqueio. Não foi até que ele recebeu 2 punhos no rosto junto com um joelho que enterrou em seu estômago e o mandou alguns metros para trás que ele partiu para o ataque, mesmo que isso significasse levar mais alguns socos enquanto cobria seu punho com Foxfire, que seu clone copiou muito para seu desgosto. Chamas de um lindo azul explodiam para fora cada vez que seus punhos se encontravam, queimando levemente o chão ao redor deles enquanto o suor começava a cobrir suas testas pelo calor irradiado. Descobrindo que isso já durava tempo suficiente, Naruto tentou uma nova abordagem quando surpreendeu seu clone, agarrando-o pelo pulso e dando-lhe um puxão forte, onde ele passou a estacionar um joelho com força total em seu estômago, assim como seu clone tinha feito. Feito a ele. O arregalar dos olhos de seu clone e o barulho de tosse que ele fez mostraram que ele havia perdido o fôlego,
mas Naruto não permitiu que ele se recuperasse. Ele chutou a perna direita de seu clone, fazendo-o tropeçar com um movimento inesperado ao ser empurrado para longe do original. O clone teve tempo suficiente para levantar a cabeça o suficiente para ver a sola do pé de Naruto indo em direção ao seu rosto e era tarde demais para colocar qualquer tipo de proteção e então essa foi a última coisa que viu quando tudo ficou preto e ele explodiu assim. Agora deixado sozinho, Naruto se permitiu recuperar o fôlego quando sentiu o lado direito de seu rosto doer um pouco, exatamente onde seu clone havia acertado 2 socos fortes. Não foi até agora que ele realmente sentiu o efeito e não foi agradável. Felizmente, seu fator de cura rapidamente cuidou disso quando ele abriu e fechou a boca algumas vezes para sentir que a sensação de dor não estava mais lá. Ele então se virou quando pôde sentir Yasaka se aproximando dele junto com outra assinatura de energia. Um poderoso nisso. Ele estava certo quando andando ao lado de Yasaka era um homem de aparência mais velha. Naruto estimou que ele estava na casa dos 30, pelo menos sua aparência era como com o poder que ele sentia vindo dele, ele duvidava que ele fosse um humano normal. Além disso, o fato de Yasaka estar andando com as orelhas e o rabo de fora foi uma grande dica. Rei Yasaka! Ele carinhosamente cumprimentou a loira raposa que veio até ele e o abraçou como uma saudação. Bom dia Naruto. Eles compartilharam um beijo rápido quando ela quebrou o abraço e ficou ao lado dele. Eu gostaria que você conhecesse alguém muito importante para nós Joukai e Shinto como um todo, ela gesticulou para o homem que veio com ela que deu um passo à frente. Naruto-kun, este é Susanoo, deus shintoísta do mar e tempestades e irmão de Amaterasu-sama. Naruto não pôde deixar de engolir em seco enquanto olhava Susanoo de cima a baixo. Ele era muito mais imponente que Amaterasu, mesmo que sua aparência não mostrasse isso. O fato de que ele era capaz de sentir seu poder não ajudou, mas ele se manteve firme, embora tenha dado uma reverência em respeito, pois Yasaka o considerou maneiras adequadas e ele gostaria de causar uma boa primeira impressão. É uma honra conhecê-lo, Susanoo, dono? Sama. Ele coçou timidamente a parte de trás de sua cabeça enquanto não tinha certeza de qual sufixo usar. No entanto, ele foi salvo quando Susanoo riu e acenou com a mão. Apenas Susanoo é Bongaki. Pelo que Amaterasu me contou sobre você e com sua proximidade com Yasaka eu vou permitir. Ainda assim, estou intrigado com o quão parecido você se parece com alguém que vem de The Outside. O exterior. Naruto repetiu antes de entender. Ah. Você quer dizer assim, acho que faz sentido me chamar assim já que eu não sou nativo por aqui. Ele acenou com a cabeça enquanto falava. Embora eu ache que um termo melhor seria Lemantian, principalmente devido às nossas terras serem chamadas de nações elementais. Susanoo esfregou o queixo. Nações elementais Eu realmente gosto disso. Soa melhor do que o que nós criamos pelo menos. Ele olhou para o loiro e estreitou seus olhos. Algo errado? Naruto perguntou como o jeito que ele estava olhando para ele não o fazia se sentir à vontade. Não. Acabei de me lembrar de algo. Susanoo respondeu um pouco apressado, levantando preocupações que não foram expressas por nenhum dos loiros. Oh. Está bem então. O que traz vocês dois aqui ou foi apenas para nos apresentar? Naruto se virou para Yasaka enquanto perguntava isso. Ela assentiu com a cabeça. Correto. Susanoo me pediu para levá-lo até você, pois ele queria conhecê-lo, mas não sabia onde você estava. Claro que ele poderia usar seus poderes para encontrá-lo facilmente, mas isso atrairá atenção indesejada. Também Amaterasu-sama ficaria chateada se ela ouvisse que ele usaria seu poder sem restrições. Quando Yasaka disse essa última parte, o deus shintoísta do mar e das tempestades não pôde deixar de estremecer. Ele já havia sido submetido à raiva de sua irmã antes e isso era algo que ele não desejava a ninguém, nem mesmo a seus piores inimigos, pois ele se viu perto da morte naquele dia em que ela lhe mostrou por que ela era considerada a deusa suprema que liderou o shintoísmo. Facção. Ha ha ha. Susanoo riu nervosamente. Isso seria correto e prefiro não experimentar isso se puder evitar. Cara, seus deuses realmente não são o que eu esperava que você fosse, Naruto comentou despreocupadamente, o que fez Susanoo ficar sério quando ele lhe enviou um olhar aumentado com um pulso de seu poder. E o que isso quer dizer Gaki? Ah! Naruto rapidamente levantou as mãos de forma apaziguadora e deu um passo para trás. Nada. Honesto. Susanoo sustentou seu olhar pelo que pareceu uma eternidade para o loiro antes que ele rapidamente derretesse e um estrondo de risada saísse de sua língua.
Ha ha ha! Você deveria ter visto o olhar em seu rosto. Ah, estou apenas brincando Gaki, mas é bom saber que ainda tenho isso em mim. Os braços de Naruto caíram frouxamente para o lado, seus lábios se separaram e seus olhos refletindo sua incredulidade de sua situação atual. Como um robô, sua cabeça virou lentamente para o lado onde Yasaka estava. Ela pegou o olhar que ele segurou antes de assentir e fazer seu caminho até o deus shintoísta. Ó Susanoo Dono, a maneira excessivamente doce que Yasaka se dirigiu a ele, juntamente com o sufixo respeitoso que ela acrescentou, o que ela nunca fez, foi o suficiente para causar alarme e começar a soar em sua cabeça quando ele rapidamente parou de rir e encobriu o desconforto que ele sentiu da mulher com risadinhas nervosas. Eu apreciaria se você não antagonizasse Naruto-kun. Ou então eu posso ter que informar a Materazo-sama já que ela já gostou dele. Ei! Ah! Você olharia para o tempo. Já é tão tarde? O tempo realmente voa, não é? Tem sido divertido, mas eu preciso cumprir meus deveres haha. Um flash de luz brilhante seguido pelo som crepitante de um trovão foi a única indicação que o par tinha de que o deus havia deixado a área. Isso não vai ser estranho? O som do trovão em um dia ensolarado como este? Talvez. Não há muito que possamos fazer sobre isso de qualquer maneira. Yasaka se virou para ele antes de um sorriso malicioso se formar enquanto ela começou a moldar seu corpo contra o dele. Embora um pouco inseguro com a súbita demonstração de afeto, Naruto ainda deu boas-vindas quando ele passou os braços ao redor dela e apreciando a sensação do corpo dela contra o dele. Ele duvidava que pudesse ter o suficiente disso. Ela era como uma droga na qual ele era viciado. Seu toque, seu cheiro e apenas sua presença se tornaram uma necessidade para ele. Ela se infiltrou em seu coração, o que, reconhecidamente, não foi muito difícil para ela fazer como ele o acolheu. Diga, você está ansioso para mais tarde? Sua respiração quente roçou o pescoço dele onde sua cabeça estava, enterrada bem na curva. Mais tarde? Tem algo acontecendo que eu esqueci. Naruto perguntou confuso, ele até franziu as sobrancelhas e trabalhou seu cérebro, mas ele não conseguia pensar em nada. Aparentemente, essa não era a resposta que Yasaka estava procurando quando ela se afastou dele e realmente parecia um pouco magoada com a forma como suas orelhas caíram. Você esqueceu. E, me desculpe. Eu realmente sou, mas nada se destaca. Pelo menos nada fora do comum para uma sexta-feira. Ela olhou para ele com os olhos apertados, suas pupilas fendidas parecendo ainda mais finas do que o normal enquanto ela cantarolava. Exatamente. É sexta-feira. Nós vamos às termas toda semana neste dia, lembra? Oh, claro que sim. Eu pensei que era outra coisa importante que eu perdi. Naruto respirou aliviado enquanto enxugava algumas gotas de suor que começaram a se formar em sua testa. Você deveria saber que eu não esqueceria isso. Estou ansioso por isso desde o início desta manhã. Especialmente porque somos apenas nós dois. Ele se aproximou dela e puxou-a para ele, envolvendo seus braços ao redor dela enquanto com uma mão ele passava seus dedos por suas macias e espessas caudas douradas que responderam ao seu toque esvoaçando. Depois de mais algumas experiências compartilhadas nas fontes termais após a primeira vez e se tornando um casal, eles decidiram torná-lo um evento recorrente que acontecia todas as sextas-feiras. A água quente combinada com um ambiente calmo e apenas o outro lá era um local perfeito para relaxar, especialmente depois de uma semana cansativa, era eufórico para aliviar qualquer estresse que seus corpos tivessem. É claro que, sendo um onsen privado e apenas eles estando lá, permitia-lhes algo diferente de apenas relaxar lá. Ainda bem que por estar um pouco longe do resto da cidade, ninguém além deles estava lá para ouvir a mistura de gemidos e gritos quando eles se entregavam ao outro. O que era o melhor, já que Naruto não estava permitindo que ninguém além de si mesmo visse o corpo nu de Yasaka. Apenas seus próprios olhos podiam se deleitar com o que era a perfeição dando forma humana. Naruto alinhou seu rosto contra o de Yasaka antes de se afastar. Seus lábios levemente roçando sua pele imaculada enquanto ele salpicava seu rosto com beijos. Ele adorava como ela ficava quando suas bochechas tinham um tom rosado. Seus olhos, aqueles lindos orbes dourados estavam brilhando de emoção, amor para ser exato e com uma quantidade que quase o subjugou. Ele teve que puxá-la de volta para ele enquanto olhar para ela consumia sua alma.
Seu abraço nela estava mais apertado do que antes e não demorou muito para Yasaka trancar os braços atrás de suas costas antes com um pequeno pulo enredando suas pernas ao redor dele, suas mãos a apoiando enquanto descansavam em seu traseiro. Planejando algo? Naruto olhou para ela, divertido e com uma única sobrancelha levantada. Eu não sei o que você quer dizer. Ela respondeu, movendo sua cabeça para que ela pudesse olhar para o rosto dele. Infelizmente para Yasaka, o sorriso malicioso que ela não conseguiu esconder adequadamente colidiu com o jeito inocente que ela falou. Naruto apenas balançou a cabeça para ela. Apesar de sua idade, Yasaka com certeza poderia agir como uma criança. Não que ele se importasse. Ele realmente gostava quando ela era brincalhona assim, pois ela devia saber que não funcionaria. Pelo menos, até onde ele sabe, todas as tentativas dela falharam. Embora ele duvidasse que soubesse exatamente como, não há razão para ela dizer a ele se ela teve sucesso em qualquer tentativa. Ele só teria que prestar atenção e esperar que ela não o distraísse, o que ele admitiria que ela era boa. Muito bom na verdade. Foi em parte culpa dele quando Yasaka podia mostrar-lhe um pouco de pele e seus olhos se moviam em direção ao local, mesmo que ele não quisesse. Algo que ela tinha aproveitado muitas vezes, aquela atrevida. Enquanto isso, no País do Ferro, uma área pequena e neutra, pelo menos quando comparada às 4 grandes potências, ocorreu um encontro de grande importância. A cúpula dos Kage. Uma reunião que contou com a presença dos Kage de cada aldeia principal. Qualquer que fosse o resultado da reunião, todos sabiam que não afetaria apenas suas aldeias, mas também todas as menores que negociassem mercadorias específicas com elas. Então foi com razão que todos os Kage tiveram a reunião em alta consideração. Fazer papel de bobo em uma reunião como essa era prejudicial para todos. Talvez não nas mesmas quantidades, mas era melhor prevenir do que remediar. Mesmo os menores erros poderiam levar a uma guerra que, em última análise, era algo que todos queriam evitar. Cada um dos Kages estava sentado em uma grande mesa ou com atrás deles pendurado um banner com o kanji do respectivo elemento que eles representavam. Com a sacada acima deles estavam seus guarda-costas, posicionados de tal forma que pudessem ignorar a reunião e ficar atentos a quaisquer ameaças, fora ou locais. No entanto, apesar de saber tudo isso, o Raikage não se importou com essas regras não verbais, evidente quando ele bateu o punho na mesa de madeira, quebrando-a e enviando lascas para todos os lados, fazendo os guardas de cada Kage pularem em uma posição defensiva. Todo mundo. Como mediador eu calmamente peço que se acalmem, Mifune pediu. Ele era o general dos samurais que habitavam o País do Ferro e devido a sua terra ser neutra, ele foi convidado a supervisionar a reunião. Para ele não tinha preconceito contra ou a favor de qualquer aldeia específica. Estamos aqui para conversar. Por favor, restrinja tal comportamento rude. Ele enviou um olhar para o Raikage. O ar tenso que estava na sala chegou ao fim quando um por um cada Kage chamou de volta seus guardas, começando com o Hokage e terminando com o Tsuchikage. Obrigada. Vamos continuar de onde paramos. As luzes brilhantes se apagaram e as mais focadas se acenderam. O Raikage tomou isso como um sinal para continuar o que ele fez. Konoha, Iva, Kiri e Suna, a Akatsuki é composta de nins desaparecidos de cada uma de suas aldeias. E isso não é tudo. Seus olhos se movendo sobre cada Kage presente. Descobrimos que há alguns entre vocês, incluindo os Kages anteriores, que usaram a Akatsuki para seu próprio benefício. Usou a Akatsuki. Gaara pediu esclarecimentos. Eu não confio em nenhum de vocês aqui. E foi prontamente ignorado. Eu não vim aqui para conversar. Chamei todos vocês aqui para questionar a profundidade de sua lealdade. O que você quer dizer quando disse, usou a Akatsuki? Gaara perguntou mais uma vez. Ah, então eles nem contaram para o Kazekage atual? Vá perguntar aos anciãos da sua aldeia. Sua aldeia usou a Akatsuki na última guerra. De fato, o Tsuchikage falou. Devido aos tempos de paz e estabilidade que nossas nações estão vivendo, ao invés de expandir nossas forças armadas, estamos desarmando-as. Com as relações entre as aldeias melhorando, a ameaça de guerra diminui. Como tal, nossos militares, de nossas aldeias, serão vistos como caros e desnecessários. É claro que reduzir descuidadamente a força de uma aldeia também traz riscos. E se a guerra explodir de repente? É aí que entra a Akatsuki.
Em vez de confiar em Shinobi sem experiência real de batalha, pode-se contratar um grupo de mercenários altamente treinados e poderosos que podem fazer a diferença entre ganhar e perder uma guerra. Um suspiro de uma mulher que tinha acabado de atingir o Nirvana deixou os lábios de Yasaka quando ela caiu para a frente. Seus braços afrouxaram ao lado dela enquanto seus seios eram esmagados contra o peito duro de seu loiro favorito. O queixo dela descansou no ombro dele enquanto ela usava um sorriso pequeno, mas contente, enquanto mantinha os olhos fechados. Seu corpo subia e descia com cada respiração ofegante que ela dava ao sentir as mãos dele que nem um minuto atrás estavam vagando sobre cada centímetro de seu corpo vindo para descansar na parte inferior de suas costas. Ela estava cansada, muito mais porque ele a havia esgotado novamente. Muito cansada para conter o gemido que escapou dela quando ela o sentiu se contorcer, pois ele ainda estava enterrado profundamente dentro dela. Pelo menos ela poderia se confortar com a água quente que a cercava do peito para cima, o que a fazia saborear ainda mais seu abraço protetor sobre ela. A sensação de conforto e experiência de amar alguém e ser amada em troca era algo que ela nunca soube que sentia falta. Ela estava se perguntando nos últimos dias se ela sabia anos atrás como é se ela estaria com outra pessoa e se eles a tratariam como Naruto tratou. Ou eles a usariam. Desejar seu corpo apenas para sair quando eles se cansassem dela? E se ela ficasse grávida? A ideia de criar seu filho sozinha era angustiante. Claro que ela adoraria a criança, mas doía pensar que sua filha ou filho cresceriam sem um homem responsável por criá-los em sua vida. E esses pensamentos só iriam embora quando ela se encontrasse em seu abraço confortável. Um que lhe assegurasse que ele estava lá para ela e não a deixaria. MHM. S. Pare Naruto-kun. Ela se contorceu em seu aperto, rindo baixinho enquanto sentia colocar beijos e mordidas de amor ao redor de seu peito e pescoço. Seus dentes levemente roçando sua pele que ainda estava um pouco sensível de suas atividades anteriores. Desculpe. Yasaka. Mas, é tão difícil. Ele murmurou entre beijos enquanto se movia até o rosto dela. Ele beija suas bochechas, sua mandíbula, sua testa, seu nariz. Eu sou viciado em você. Foi o que ele disse antes de se inclinar para capturar seus lábios, seus olhos fechando enquanto ele se absorvia completamente em seu duelo de línguas enquanto ela respondia com vigor. Seus lábios ficaram assim por mais de um minuto até que a necessidade de respirar surgiu e eles se separaram arrependidos, e Asaka voltando a descansar a cabeça em seu ombro e ele podia sentir sua respiração quente contra seu pescoço. Ele moveu uma de suas mãos para cima e começou a passar os dedos pelos lindos cabelos loiros molhados e muito compridos dela enquanto olhava para o rosto dela que parecia contente. Ele podia sentir seu coração martelar em seu peito quanto mais ele olhava para ela e tinha certeza que ela sentia isso também. Uma sensação de agitação invadindo seu estômago e ele podia ouvir uma voz em sua mente lhe dizendo para fazer isso. Aquele agora era o momento perfeito para dizer a ela as palavras que ela ansiava. Ela era a pessoa certa para ele. Junto com ela ele formaria seu futuro. Aqui. Yasaka-chan, o nome dela saiu de sua boca como um sussurro suave, fazendo-a abrir os olhos lentamente enquanto sentia tocar suavemente sua bochecha. Sua garganta ficou seca quando ela olhou para aqueles orbes azuis dele nos quais ela poderia facilmente se perder. Você, S. Sua voz era rouca. Inclinando a cabeça para baixo, ele tomou seus lábios mais uma vez em um beijo rápido, mas cheio de paixão, interrompendo e descansando sua testa contra ela enquanto olhava em seus olhos. Eu te amo, Yasaka. Eu realmente quero pronto. Ele finalmente conseguiu dizer as palavras que ela tinha mais tempo para ouvir dele e parecia que um peso tinha sido tirado de seus ombros. Por um momento nenhum dos dois disse uma palavra. Os únicos sons que foram ouvidos eram da água corrente de seus próprios batimentos cardíacos. Yasaka então piscou. Uma vez, depois duas, 3 vezes enquanto sua mente processava o que ele acabará de dizer a ela. Ela engasgou quando finalmente a atingiu e seus olhos ficaram brilhantes quando suas emoções começaram a dominar todo o seu ser. Ela até cheirou algumas vezes e Naruto estava prestes a perguntar se ele havia feito algo errado quando as mãos dela apareceram, um pouco trêmulas, mas descansando em suas bochechas enquanto desta vez ela iniciava o beijo. Um beijo suave, muito terno e cheio de amor através do qual Naruto podia sentir o quão feliz ela estava e ele inconscientemente a segurou ainda mais perto dele, tentando moldar seus corpos juntos. Eu estou tão feliz! Yasaka disse, seus olhos ainda um pouco lacrimejantes,
mas o sorriso em seu rosto poderia até fazer o sol parecer opaco em comparação enquanto ela o abraçava de volta com força suficiente que ele podia sentir algumas costelas racharam, mas não queria estragar o clima atual e manteve a boca. E seu fator de cura já estava cuidando disso de qualquer maneira. O casal ficou nessa posição por quem sabe quanto tempo, seus corpos moldados juntos como nada além do outro, sua pessoa mais importante importava para eles naquele momento. O fato de que eles ainda estavam conectados nos quadris também foi esquecido. A cúpula dos Kage prosseguiu melhor do que qualquer Kage pensou que seria, especialmente depois das alegações que o Raikage fez, mas isso pode ser porque tudo o que ele disse era verdade. Não havia nenhum ganho em negar tal como a prova estava lá. Então o que você propõe? Tsunade perguntou ao Raikage. A reunião estava acontecendo há um tempo e apesar de nenhum dos Kages estar na garganta do outro, nada do que foi dito aqui era realmente notícia. Proponho que trabalhemos juntos, mesmo que apenas para nos livrarmos da ameaça que é a Akatsuki. Eles têm quase todos os Jinchuriki, até mesmo meu irmão eles podiam dizer que ele tinha dificuldade em dizer isso. O único que eles não têm é o Ninetaius, mas seu container desapareceu meses atrás. A menos que eles conseguiram capturá-lo. Tsunade balançou a cabeça. Não sabemos. Mesmo Jiraiya com sua extensa rede não o viu, mas... E se tudo isso for um estratagema de Konoha? O Tsuchikage a interrompeu e olhou para ela com os olhos apertados, indiferente ao olhar que o enviava. Uma manobra? Você se importa de elaborar sobre isso, Tsuchikage-dono? O quinto Mizukage perguntou ao homem mais velho na sala. Simples. Todos os nossos Jinchurikis foram capturados pela Katsuki, exceto os de Konoha. De acordo com os relatórios, ele estava desaparecido, mas e se não o fizesse? E se eles o estiverem escondendo? Sem Jinchuriki nossas aldeias estão enfraquecidas, mesmo que queiramos negar isso. Esta aliança que o Raikage propõe poderia ser para nos fazer baixar nossas defesas ainda mais, depois disso eles nos apunhalarão pelas costas quando tivermos nossas forças focadas na Katsuki. Talvez o velho Tsuchikage ainda estivesse azedo com as perdas que sofreram durante a Terceira Guerra, mas não se podia negar que suas palavras tinham algum mérito. Bem, exceto pelo Hokage Kazekage, este último conhecendo o tipo de pessoa que Naruto é e sabia que ele seria muito contra qualquer coisa assim. A menos que Konoha conseguisse livrá-lo de suas memórias, ele viu a chance disso acontecer em zero. Tsuchikage-dono levanta certos pontos. As informações disponíveis sobre o desaparecimento de seu Jinchuriki parecem um pouco erradas. Quero dizer, supostamente ele foi sugado para um buraco no espaço. Tsunade olhou para seus companheiros Kage para vê-los todos olhando para ela com dúvida, desconfiança além do Kazekage. Dito isso, Iva recusa a oferta de como de formar uma aliança. A Akatsuki só está interessada em Biju e com nossos dois Jinchuriki fora eles não são uma ameaça para nós. Entendo. E quanto a Kiri? Minhas desculpas Hokage-dono com Kiri recusa também. Nós apenas recentemente começamos a reconstruir nossas forças depois de expulsar o Mizukage anterior, e Aguro e não podemos nos dar ao luxo de sermos arrastados para outra caçada que parece ser sem sentido. Ela enviou a seus companheiros Kage um pequeno sorriso para mostrar que ela estava arrependida. HMPH. O Raikage bufou enquanto batia sua mão na mesa, desta vez muito mais gentil do que antes. Como ainda formará uma aliança, mesmo que seja apenas para pagá-los pelo sequestro do meu irmão? Ao contrário do resto de vocês, nós em Kumo não confiamos em nossos Jinchuriki e nos certificamos de manter nossos militares treinados. Uma aliança entre Kumo, Konoha e Suna. Mifune disse para ter certeza de que ele entendeu e quando os três Kage sentiram ele cedeu em troca. Muito bem. Se isso é tudo, eu declaro oficialmente encerrada esta cúpula dos Kage. Cada um de vocês será escoltado ao seu hotel, onde poderá passar a noite, se desejar. Se vocês três ele olhou para os Kages da aliança recém-formada, querem falar com outro, deixe-me ou um de meus samurais saber e você será apontado para uma sala que oferece privacidade. No final, Mifune fez uma reverência ao se levantar, o que foi imitado pelos Kages quando seus guardas pularam atrás deles. Jiraiya cantarolou enquanto se recostava na cadeira confortável dentro do escritório do Hokage. Ele estava com os pés na mesa enquanto estava revisando sua próxima edição de sua famosa série Isha Isha. Ele teria que agradecer a Tsunade quando ela voltasse, pois sem suas sugestões ele nunca terminaria outro livro tão rápido. Seu trabalho como Hokage interino foi surpreendentemente mais fácil do que ele esperava.
Com todas as histórias de horror sobre papelada, ele esperava pouco ou nenhum tempo livre, mas um simples clone das sombras resolveu isso rapidamente. Um súbito puff de fumaça aparecendo na mesa o fez parar e piscar uma vez enquanto movia os olhos de suas anotações para ficar quase cara a cara com Fukazaku, um dos sapos mais velhos de seu contrato de invocação. Parar! Ele rapidamente se endireitou em seu assento quando notou o olhar de desaprovação que lhe foi enviado. O que te traz aqui? Ele se mexeu um pouco em seu assento. Jiraiya-chan, nós achamos que temos uma pista sobre o paradeiro de Naruto-chan. A velocidade com que Jiraiya ficou sério pegou até Fukazaku desprevenido, mas rapidamente se recuperou quando ele falou. Explique. O sapo balançou a cabeça. Não podemos. Pelo menos não aqui. Gamamaru-sama é com quem você precisa falar. Urg. Não posso. Não agora como eu sou Hokage até que Tsunade Ime retorne da reunião dos Kage. Pode esperar alguns dias, suponho que onde quer que ele esteja, ele está seguro. Um aceno de cabeça. Supostamente ele é. Pelo menos pelo jeito que ele sorriu nós assumimos que sim. Eu vou voltar e perguntar, se estiver tudo bem eu volto em alguns dias, caso contrário você vai me ver de novo em breve. Uma nuvem de fumaça foi criada onde Fukazaku estava e quando se dissipou a mesa estava livre de sapos. No entanto, Jiraiya colocou suas anotações de lado, não com vontade de continuar, pois seu estado sério só seria prejudicial ao examinar o que ele havia escrito quando estava em seu modo pervertido, como ele o rotulou. Ele esperava que Tsunade voltasse logo para que ele pudesse obter mais informações sobre o paradeiro de seu afilhado.